Oi, pessoal, tudo bem com todo mundo? Eu espero muito que sim. Que bom ter você aqui comigo. Fiquei aí umas boas semanas sem postar vídeo aqui no YouTube, mas veio chegada do José, veio adaptação, veio final de ano, precisei dar uma pausa, mas estou aqui novamente com vocês e agora, se Deus quiser, vou conseguir dar sequência semanalmente, assim como foi desde o início, antes dessa pequena pausa. E para o nosso vídeo de hoje, eu separei algumas perguntinhas que eu recebi lá no Instagram, eu abri uma caixinha. Se você não me acompanha por lá, não deixa de me seguir, tô deixando aqui para vocês. Lá eu posto a minha rotina real, meu dia a dia, muitas dicas, troco muita figurinha sobre maternidade, autoestima e autocuidado, que é um nicho muito presente, muito forte para mim. Cuidados com a casa, feministas no geral. E você pode entrar lá no nosso canal do Instagram, que é o Maternices, que é o nome que eu dei, para essa comunidade que eu tenho criado, que une maternidade e feminices. Lá também a gente troca muita ideia. Algumas perguntinhas se repetiram, então eu separei as que eu acho mais interessantes e que eu acho que seja também a dúvida da maioria de vocês. São perguntas sobre o primeiro mês do José. O José já está com 2 meses, mas essa caixinha aqui eu coloquei quando ele estava 1 mês e pouquinho ali de vida, mas já engloba aqui também o início, de vida dele. Então, primeiro, início do 2º mês, dá para responder com essas caixinhas. A primeira pergunta é da Carol Simino. Carol, um beijo, obrigada pela sua pergunta. Você amamenta no peito? Pretende amamentar até quando? Sim, eu amamento exclusivamente no peito. Inclusive, tem um vídeo aqui no meu canal onde eu conto tudo sobre a minha amamentação, como foi desde o início, como tem sido até então. Dá uma olhada lá que tá muito legal, ele tá bem explicado. Amamento só no peito e eu pretendo amamentar, gente, até quando o José quiser. Mentira. Eu não sei se eu pretendo levar essa amamentação, se ele for aquela criança que quer ir mamando toda a vida, sabe? Tem crianças que mamam com 3, 4, 5 anos e aí eu não me vejo nessa situação. Mas eu acredito que depois conciliando, com a introdução alimentar e tudo, se fosse pra mim escolher, seria até por volta de 1 ano e meio, no máximo 2 aninhos. Mas eu não sei se leva até lá não. Não sei como vai ser o José também, tudo depende de muita coisa. Mas sim, eu amamento só no peito. E vamos ver aí, vamos levando. Não tem como eu te especificar até quando, não, porque por mais que eu coloque um limite, às vezes o bebê exige mais e aí dá aquela dosinha de deixar, sabe? Vamos ver como vai ser. Vai me acompanhando aí que eu vou postando tudo. Lisiane Ferreira. José deu brotoeja? O que você passou? Não, gente, ele não deu. Aliás, nos primeiros 15 dias apareceram algumas bolinhas, mas tipo assim, muito pontuais, mas que logo sumiram também. Pelo que eu vi, essas brotoejas aparecem principalmente quando o bebê sente muito calor. Então, bebês que são muito... Como eu posso dizer? Que a mãe coloca muita roupa, coloca muito cobertor, dizem que isso pode acontecer. Inclusive, a Camila, minha cunhada, estava me lembrando que o Davi, o dela, que é o meu afilhado, eles botavam muita roupinha de frio nele e ele deu muita brotoeja, então pode ser que seja verdade. O José é muito calorento e eu nunca tive essa questão de querer agasalhar muito o bebê. Pra mim, eu sempre fui do time que... O que eu tô sentindo? Tô com calor, então pode ser que ele esteja com calor. Tô com frio? Pode ser que ele esteja com frio. Eu usaria tantas roupas assim, então eu também não vou colocar nele. Sempre pensei por esse lado. Então ele nasceu no verão, dia 5 de novembro, então no verão assim, já tava quente. Então ele sempre usou roupas muito fresquinhas, sempre ficou aqui no ar-condicionado comigo. É muito calorento, então tá sempre de fraldinha, peladinho. Então não deu brotoeja, mas eu ouvi dizer que passar leite do TT da mamãe ajuda, viu? Bárbara.jader. Um beijo, Bárbara. José tá tendo cólicas. Gente, ele tá agora, com 2 meses e pouquinhos dias. E até hoje ele deu pouquíssimos episódios de cólica, vocês acreditam? Graças a Deus, Deus é muito bom, viu? Eu acho que ele deu cólica mesmo, assim, umas 3 vezes, se tiver dado. E aí, o remedinho que eu dou se chama Colic Calm. Gente, procurem saber com os pediatras de vocês, qual vai ser a indicação deles. Mas aqui em casa o Colic Calm é como tirar com a mão. É um remédio pretinho que mancha a roupa sem tornar, mas era assim, questão de dar o remédio José, ele em 30 minutos já tá até dormindo, tranquilamente, sabe? Sem dor nem nada. Mas foram poucos episódios. Eu não sei se ainda aparece cólica com o bebê um pouquinho maior, sabe? Não sei como vai ser. Mas, graças a Deus, pouquíssimos episódios. Sobre o enxoval, usou muito as roupinhas no tamanho RN? Atualmente está usando P? Quem mandou foi a Rafaela Mello. Beijo, Rafa.
O José não usou RN. Não usou RN, nem fraldas e nem roupinhas. O José nasceu com 3,760 kg e 51 centímetros. Ele é um bebê considerado gig, né, que é grande para a idade gestacional. Ele é um bebê gordinho, já nasceu com dobrinhas. Já ouvi relatos de bebês que nasceram maior que o José e usaram RN. E eu acredito que vai também de marca, né, para marca. Marcas onde o RN tem a forma maior, enfim, pode ser isso. Mas das coisinhas que ele tinha, RN nada serviu. Fralda também RN, gente. A gente colocou uma lá no hospital. Mas assim, ficou aquela coisa justinha, parecendo... Não deu, não deu. A gente precisou logo colocar a P. Ainda bem que eu levei as duas opções. E atualmente o José está usando M. Ele usou, sei lá, P 1 mês e meio ou menos de vida. Logo ele já engatou no M. Daria pra ele ter continuado com o P um pouquinho mais. Mas eu sou do time, gente. Inclusive eu quero gravar um vídeo aqui dando dicas, né, de coisas que foram legais, têm sido legais, né, com o José, que tem me ajudado. E uma dessas dicas é usar a roupa sempre um tamanho maior, para bebês que são calorentos, como o José, e bebês que estão no verão, né. À noite, gente, facilita muito. A roupa já tá larguinha, você precisa trocar no meio da noite, principalmente para RN, essa dica que pode ser que você precise ficar trocando de roupa à noite. Depois de maiorzinho, quase não precisa, né? Eles dormem, enfim, acordam para mamar uma vez ou outra, não dá tanto trabalho de madrugada. Mas aqui em casa eu sempre uso roupas folgadinhas no José. Mas agora ele tem usado o tamanho M. O tamanho M tá ótimo para ele. Não tá super à conta, mas também não tá tão folgadinho mais, então o tamanho M tá perfeito para ele. Está usando o M. E a minha experiência com RN é que não usamos, não foi preciso. Rafaela Moura, beijo Rafa, perguntou se teve alguma noite onde em certo momento o choro dele não controlava, né? Ele não sabia, e a gente não sabia mais o que fazer. E Rafa, tiveram algumas noites assim, né? Eu acho que é normal, acho que toda mãe passa por isso. Chega aquele momento, se não chegou para alguma mãe ainda vai chegar, onde a gente chora junto mesmo e não sabe o que fazer. E aí nesse momento você se culpa, principalmente em fase de puerpério, de bebê recém-nascido, de bebê muito pequeno. Sempre vai ter aquela fase onde o bebê chora, você não sabe o que é. Ele tá limpinho, ele tá de barriguinha cheia, tem nada que possa estar incomodando. Aquele choro copioso que você não tem o que fazer mesmo. E a gente se desespera, a gente se culpa, a gente quer saber onde a gente tá errando. Sendo que, gente, é só um bebê descobrindo o mundo. A única forma que ele tem para se comunicar é o choro. E sim, já aconteceu. De eu não saber o que fazer e de chorar junto. E nessa hora, gente, é muito importante a gente ter escolhido a pessoa certa. Porque em momentos assim, o apoio do Felipe foi fundamental para mim. O apoio dele dizendo, calma, amor, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. E aí pega o bebê, mesmo se o bebê chorar mais ainda, ou se não conseguir acalentar, mas dá uma folguinha, vai pra lá respirar, dá uma andada com ele pela casa pra você pôr as coisas no lugar, pôr a cabeça no lugar. É muito importante, muito importante. Eu fico assim, de coração partido em saber que tem mulheres que passam por isso sozinhas, sabe? Eu não tô falando nem só do marido, não, mas de uma rede de apoio no geral. Lembrando que marido não é rede de apoio, tá? Tô falando de outras pessoas nesse sentido. Enfim, mas já, Rafa. Tiveram muitos momentos onde a gente chora junto. Não sei pronunciar o seu nome direito, mas o seu user está Engenheira Jujacolca. Não sei dizer, vou deixar o print aí. Você está saindo com ele antes dos 3 meses? Não tem medo? Eu acredito que ela fez essa pergunta porque eu posto, né, que eu vou à missa com ele, às vezes um passeio, alguma coisa do tipo. E sim, eu saí com ele, tenho saído até 3 meses, mas, gente, existe uma diferença muito grande aqui entre situações que possam trazer perigo pro bebê antes dos 3 meses, né, antes das vacinas, enfim. Antes dele estar pronto para ter contato com as pessoas, e talvez tenha passado essa impressão, né, com os meus stories, quando vocês me veem saindo com ele para uma coisa ou outra, para um lugar ou outro. E o que acontece, gente? Primeiro de tudo, é importante que vocês entendam que existe uma grande diferença entre passeio e visitas, tá? Eu sei que você não entrou no quesito visitas... Tá trovejando. Eu sei que você não entrou aí no assunto de visitas, mas para introduzir o que eu quero dizer. Receber visitas em casa com o bebê ainda assim pequenininho, realmente é muito arriscado, porque essa visita pode estar trazendo algum vírus, enfim, alguma doença que possa contagiar o bebê, que ainda não tem imunidade nenhuma, num ambiente fechado, que é a nossa casa. Muitas vezes essa visita vai querer pegar o bebê, né, vai acabar pegando o bebê no colo.
Então, por isso, eu e o Felipe, a gente decidiu por não receber visitas aqui em casa até os 3 meses, né? Até as primeiras vacinas, pelo menos. E os passeios, eles não são recomendados em locais fechados, da mesma forma. Então, você não vai num lugar fechado que tem muita gente, onde muitas pessoas vão ficar ali tendo contato com o bebê. Então, essas situações são totalmente contraindicadas, mas o passeio ao ar livre é até indicado pelos médicos. A minha própria médica falou, gente, se não fica doida você, fica doido o pai, o bebê que não aguenta mais ficar dentro de casa olhando para as mesmas paredes. Então é bom para o bebê e para a saúde mental dos pais que a gente saia e faça passeios assim. Então sim, esse tipo de passeio eu tenho feito. Eu vou a um restaurante que é aberto, eu vou tomar um sorvete na praça, eu vou caminhar com ele na rua, no carrinho, fazer uma caminhada, né? Enfim. Esse tipo de passeio a gente tem feito e desde que nós começamos a fazer foi muito bom. Pra minha cabeça, principalmente. Porque chega um ponto que a gente fica pedindo, pelo amor de Deus, pra ver coisa diferente, né? E olha que eu gosto de ficar em casa, tá? Sou bem caseira. Mas chega um momento que você pede um pelo amor de Deus ali e precisa dar um jeito. Então, esse tipo de passeio eu tenho feito. E as missas, eu tenho ido à missa desde antes de um mês dele. E aí, nessas ocasiões onde eu vou à missa, a gente opta sempre por ficar mais no finalzinho da igreja, mais perto de uma porta, num lugar que tenha ventilação. E ao menor sinal de qualquer risco, a gente já toma providências, né, de se afastar, coisa do tipo. Sempre a gente anda com álcool em gel no bolso, na bolsinha dele, leva para a igreja, né, na ocasião da missa, para os passeios. E assim, graças a Deus até hoje, nas ocasiões onde nós encontramos conhecidos, né, ou pessoas que nos conheciam, ninguém pôs a mão no José. Não, já teve, mas aí eram pessoas que eu não conhecia, eram pessoas que me conheciam e a gente não teve como sair da situação. Mas já uma ou duas situações onde pegaram na mãozinha dele ou no rostinho assim, mas aí eu, mais que depressa, corri, passei um álcool gel ali. Ai, gente, me chamem de paranoica, me chamem do que quiserem, mas só eu sei o tanto que eu quis esse menino, né? Eu e meu marido, então a gente cuida sim. Mas assim, 99% das vezes, quem chegou perto dele, porque topou com a gente na rua, só viu de longe, o máximo que fez foi dar uma encostadinha assim na perninha, no mantinho, colocar a mãozinha. Não tivemos grandes problemas, não. Mas é isso. Ai, quem amamenta sabe quanto isso aqui salva a gente uma garrafinha o dia inteiro na mão, porque dá uma sede. Inclusive, ó, essa é a minha Go Case, tá, gente? Esse modelo de garrafinha aqui é lindo. Vou deixar pra vocês o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Tem cupom de desconto Yasmin Garcia em todo o site da Go Case. Você pode personalizar a sua garrafa da forma como você quiser. Essa daqui tá escrito Yas, que é um apelidinho meu. Quis nessa cor aqui, nesse verde lima, verde limão, não sei, que eu acho lindo, mas vocês podem personalizar como vocês quiserem. Mantenha a água geladinha, gente. Eu levo a água pro quarto de madrugada aqui. A água que eu coloco antes de dormir, no final da manhã, tem um restinho e ainda tá geladinha. Vale super a pena. Aproveitem o cupom. José dorme bem a noite toda? Quem mandou foi a Jaque. Jaque, um beijo. Ela sempre interage comigo no meu Instagram. Então, gente, antes de responder a sua pergunta, Jaque, não você especificamente, tá? Mas falando num contexto geral. As pessoas esperam que bebês já criem essa rotina de dormir bem a noite toda logo no início da sua vida, né? E eu não sei se as pessoas têm acompanhado muitas pessoas da internet, né? As pessoas acompanhando pessoas, mas enfim, se a gente, né, vamos contextualizar assim, acompanha muitas pessoas que postam bebês com rotinas irreais, e aí a gente espera que todos os bebês tenham aquelas rotinas irreais. Eu não tô dizendo que não existe, não tô dizendo que tá errado, não tô dizendo nada, tá, gente? Até porque na maternidade não tem certo e errado. Mas existem sim bebês que desde muito novinhos já dormem a noite toda. Eu mesma conheço alguns relatos. Mas, gente, se você é mãe, se você tem um bebê pequeno, assim como eu, e seu bebê acorda várias vezes ainda durante a noite, não se culpa, não acha que você está fazendo uma coisa errada, não acha que o seu bebê tem alguma coisa porque ele acorda 3 vezes para mamar ainda, principalmente se você amamenta no peito como eu. Tá tudo bem, gente. E o José é um desses bebês, respondendo a Jaque aqui. Ele não dorme a noite toda ainda. Há algumas semanas, inclusive isso também é assunto para um vídeo, aliás, há alguns dias ele começou a ter um horário para dormir. Na verdade, não é ter um horário para dormir, mas ele começou a separar o que é o sono noturno das sonecas. Vê se vocês conseguem entender, seguindo a linha de raciocínio. Até poucos dias atrás, as pessoas falavam assim, não, aí na hora que o meu bebê dorme,
eu vou fazer isso. E eu ficava assim, como assim? Tem hora pra dormir, bebê? Ué, o José tira sonecas e acorda 24 horas. Ele tira uma soneca, acorda, depois ele tira uma soneca, acorda. Eu não tinha ali um horário pra falar, não, esse é o horário que o José dorme à noite. Eu não tinha. E eu era louca pra esse momento chegar, porque, gente, convenhamos, a gente quer voltar a ter parte da nossa vida. E não é um pensamento egoísta. E não o calabreso, Ludmilo, CNPJ. Não é um pensamento egoísta você querer ter um momento pra você. E eu, gente, quem me acompanha há mais tempo, sabe do meu nicho, sabe que eu amo os meus momentos de autocuidado, onde eu tiro uns minutinhos pra mim. Eu acho isso muito importante na vida toda. E quando você se torna mãe, esse momento se torna ainda mais importante porque é um momento seu pra você se conectar, pra você não se perder, para que você consiga continuar sendo o melhor e se dedicar ao melhor da melhor forma possível para sua família, né? Então, há alguns dias o José começou a ter o sono da noite melhor definido. Não que eu ainda tenha um horário certo, eu tô tentando ajustar a rotina dele para que esse horário seja sempre às 8 horas. Às 8 horas ele já está no bercinho dele, dormindo, né? No caso, no bercinho Moisés, no meu lado da cama ou na minha cama, que ainda tá tendo essa transição de cama compartilhada pro bercinho. Vamos falar disso ainda em outros vídeos. Mas eu tô tentando delimitar esse horário, sabe? Que às 8 ele já esteja dormindo no cantinho dele. E aí eu consegui diferenciar porque agora esse sono das 8, né? Vamos dizer assim que já tem um horário definido mesmo ainda não tendo. Esse sono eu já sei que é o sono da noite, que é o sono que ele emenda pra descansar bastante e acordar só no outro dia. E tá sendo ótimo, porque agora eu sei que assim que ele dormiu, o que eu chamo de sono da noite, eu consigo fazer coisas pessoais minhas, sabe? Ter um tempo pra mim. Mas ele acorda, gente. Se ele dorme às 8, geralmente ele acorda por volta de 1h, 1h30, meia-noite e meia. E aí ele segue acordando de 3 em 3 ou de 2 em 2 pra mamar. É porque ele ainda não tem assim um horário definido de tudo, então é difícil eu especificar o que é normal, afinal de contas ele é um bebê de 2 meses, né, que tá conhecendo o mundo, conhecendo a vida, entendendo que nasceu. Mas é isso, ele dorme bem durante a noite, mas ele acorda pra mamar. Muitas dessas vezes ele nem acorda, ele só... Aí eu sei que é mamar, eu boto ele no peito dormindo ele fica, depois eu já boto no lugar de novo, sabe? Às vezes dorme ele e dorme eu só cato a criança, boto aqui, ó. Vi que parou de mamar? Coloco um minutinho aqui só pra dar aquela rotadinha pra dizer que arrotou, boto lá de novo. E vida que segue, gente. Bebês acordam à noite. Fica tranquilo se o seu bebê tá acordando, não se culpa não, tá? Mas agora, se ele dorme a noite inteira também, bate aqui. E me fala qual foi a oração, de forma detalhada. Qual música ele mais gosta de ouvir? Um beijo, Malu, eu acho que é Maria Luísa, né? Ela tá sempre presente também no meu Insta. Um beijo pra você, obrigada pela pergunta. Olha, qual música ele gosta de ouvir, eu não sei te dizer, mas qual ele ouve, o que eu boto, eu sei. Que é música clássica, é a música que ele mais ouve. Eu coloco música clássica pra ele ouvir. Ah, Yasmin, você gosta de música clássica e quer que ele goste também? Não, eu odeio música clássica. É elegante, é chique, mas eu odeio. Mas me disseram, e eu vi também que tem muitos estudos sobre que música clássica ajuda muito no desenvolvimento do bebê. E eu acredito muito no potencial da música, eu acho que a música realmente influencia, enfim, ajuda na inteligência, no desenvolvimento. Então, se a música clássica, que é algo que é tão bem trabalhado, né, e estudado, eu acredito que realmente possa ajudar muito no desenvolvimento do bebê. Então, todos os dias de manhã, ele ouve aí pelo menos uns 40 minutinhos de música clássica, que geralmente é na primeira janela de sono dele. Eu coloco pra ele ouvir enquanto ele fica brincando. Agora, né, ele tá com a maniazinha, né, já a habilidade nova de chupar as mãozinhas na boca o tempo inteiro. Geralmente ele fica lá, comendo mãozinha e ouvindo música clássica. Esses dias também eu testei o bom e velho Fala Mansa e ele bem gostou, tá? Eu acho que ele gostou. Porque ele ficou calminho, dali a pouco ele dormiu. Não sei se é uma coincidência porque já estava em horário de soninho dele. Acho que não, mas ele ouve. E ele ouve as músicas que eu ouço também, de vez em quando eu coloco pra mim ouvir, ele é obrigado a ouvir, né? Eu gosto de um sertanejo, eu gosto de um pagode. Tem muitas perguntas aqui falando de amamentação. E aí, façam o seguinte, tem esse vídeo onde eu conto tudo sobre amamentação, vai lá pra vocês assistirem, quem tiver dúvidas, né, sobre amamentação, que lá tá tudo bem explicadinho, tá?
Vitória Neves, um beijo, Vi. Como explicar a sensação de ver o José pela primeira vez? Não tem como explicar não, Vitória. Impossível tentar explicar pra você com palavras, eu vou falhar miseravelmente na tentativa. Eu só sei que eu nunca vou conseguir esquecer. Eu acho que haja o que houver é uma cena que eu tenho certeza que nunca vai sair da minha cabeça, que é se eu fechar os olhos eu vejo nitidamente, eu consigo retornar no dia, que é aquela cena dele saindo assim depois do paninho, né, que eu fiz a cesárea, e vendo a carinha dele, e a primeira vez que eu senti o rostinho dele no meu, aquela pelezinha de pêssego com uma textura que eu nunca vi na vida, que eu nunca vou esquecer. O cheirinho também eu nunca vou esquecer. Eu nunca vou esquecer. Mas agora te explicar o que eu senti naquele momento eu não consigo. Eu acho que humanamente é impossível explicar essa sensação pra alguém. Eu acho que só vivendo mesmo. De tão mágico, de tão surreal que é. Mais perguntas de cólicas. É aquilo que eu já falei. AB Menezes, um beijo, perguntou qual o intervalo das mamadas. Meu amor, a livre demanda, ela é uma caixinha de surpresas, a gente nunca sabe. Tem dias em que o José mama agora, muito, daqui 30 minutos ele já quer mamar de novo, a gente sabe porque o chorinho, a gente identifica, né? Mãe aprende a identificar os chorinhos. E eu já sei o chorinho dele de mamar, que é uma coisa meio assim, e com a linguinha assim, procurando já. Tem dias que ele mama, dele meia horinha ele quer mamar de novo. Tem dias que ele mama e fica bem, 1 hora depois pede de novo. Mas geralmente ele não passa muito mais que 1 hora sem mamar não, tá? Aqui em casa pelo menos é assim. O mamar pra eles também é pra matar a sede, né? Não é só pra matar a fome. E como ele é um bebê muito calorento, eu acredito que seja isso. E tem a questão também do mamar, muitas vezes eles pedirem porque eles estão com saudade da mãe, eles querem colinho, eles querem sentir segurança. E aqui em casa, meu amor, o TT é todo dele. Ele pediu, eu dou. Ele jamais vai ter um TT negado. Então, quer TT? Tome TT. Toma aqui, essa vaca é toda sua, a cabrita está à sua disposição. Ai, tem uma pergunta boa aqui, ó, da mesma moça, a B Menezes. Como foi o primeiro salto? Por aqui muito cansativo. Ai, menina, poxa, vou até tomar uma aguinha aqui, porque só de lembrar já cansei. Ainda bem que eu tô sentada. Foi muito cansativo. Foi ele no finalzinho do primeiro mês. E, gente, ele ficou uns 15 dias nesse salto aqui em casa. Passando, né, por essas mudanças para que venham as novas habilidades. Foram dias assim, dormindo quase sentada, porque ele não aceitava cama, nem berço, nem nada. A única forma que ele aceitava dormir era deitadinho aqui, de sapinho, sabe? Inclusive é a forma que ele ama dormir até hoje, que ele dorme de bruços. Fica aí pro vídeo do soninho dele, que eu vou gravar também. E aí a gente ficou, gente, uns 10 a 15 dias, umas 10 a 15 noites, dormindo assim. Você tirava ele do colo, ele chorava muito. E aí a gente decidiu não ficar lutando com o berço, né? Porque senão não dormia ele, não dormia eu, não dormia o Felipe. E quanto menos ele dormia, mais exausto ele ficava. Então a gente descobriu que ele gostava de dormir aqui e deixou. Aí metade da noite ele dormia aqui em mim, a outra metade ele dormia aqui no Felipe. E o outro descansava, sabe? Ele me chamava só pra quando ele queria mamar, essas coisas. E aí depois a gente foi introduzindo ele na cama, né? Só que de brucinhos, que é a forma como ele gosta de dormir. Aí foi melhorando. E aí durante o dia era muito chorinho, assim, tipo, como se fosse uma manha, né? Só que a gente sabe que bebês não fazem manha, gente. Eles só são bebês, meu Deus. A gente precisa ficar batendo nessa tecla. Ele só quer segurança, ele só quer amor, ele só quer a mamãe. A segurança do colinho, né? Às vezes do papai também, então... Era o dia inteiro de muito colo, muita paciência, muito chorinho. Acho que a pior parte, gente, é o bebê não aceitar nenhuma superfície, só o colo, porque aí você não consegue ter descanso, né? Principalmente se você amamenta no peito, que ele solicita o tempo todo, né? Então, foi bem cansativo. Agora eu sinto que ele tá em salto de novo, do segundo mês, mas já são outras questões, ele fica muito nervoso, sabe? Tipo, ele tá numa fase de ficar nervoso e faz assim, sabe? E
sempre o sono, né? Sempre tem o sono incluído nos saltos, sempre tem um prejuízozinho no sono, então às vezes ele fica um dia inteiro, gente, tirando cochilos assim de 10 minutos e acorda e desperta e fica nervoso, mas faz parte. Junto com isso vem vindo habilidades novas, né? Faz parte. O que você faz para ele dormir tão bem? Mafê. Mafê, um beijo, meu amor, mas quem que te disse que ele dorme tão bem assim? Ó, mentira, eu não vou reclamar do soninho dele não, que à noite, no dia que ele tomou a vacina, que ele ficou choroso, ai gente, que dó que foi a vacina do primeiro mês. Ai gente, meu Deus, só de imaginar que eu ainda vou passar por isso algumas vezes, tomara que nas próximas ele não fique tão malzinho, sabe? Mas ele sentiu muita dorzinha, gente, na coxa. Ele deu um pouquinho de febre e tudo, mas a reação principal que ele teve, né, foi a dor. Não tinha jeito que a gente pegava ele que ele não sentia. No lugarzinho onde foram as picadinhas, e é nas duas pernas, né? Perna esquerda, 2 picadinhas, perna direita, 1, e na perna direita ficou inchadinho, ficou vermelho. Qualquer vento que passava ali, gente, ele chorava. Ai, tem um videozinho que dá uma dó. Eu vou ver se eu coloco aqui pra vocês. Ai, dá vontade de chorar só de lembrar. E sim, eu chorei, tá? Tanto no momento da vacina, quanto com o sofrimento dele depois. Azar, azar. Chorei. E dá vontade de chorar de novo só de lembrar. Teve um momento, gente, ele parece que ele tinha cansado de tanto chorar e nada resolvia, que ele ficou... ai, meu Deus, quem é mãe sabe o quanto é sofrido ver o bebê assim. E aí depois a gente foi dando medicação e aí foi passando, mas ele ficou 1 dia e meio assim, sabe? Mas por que eu entrei nesse assunto? Porque, por exemplo, nesse dia, mesmo assim, ele dormiu bem à noite, ele acorda só pra mamar mesmo. Até em dias onde ele tá mais enjoadinho durante o dia, aparentemente o sono da noite dele tem sido sempre calminho. Eu digo aparentemente porque pode ser que isso mude, né? Então não podemos elogiar, porque pode ser que mude. Mas não é que ele dorme tão bem assim não, tá? Existem dias onde ele... Teve um dia desses pra trás aí mesmo que ele acordou 2 horas da manhã e foi dormir depois de 5. E não ficou nem chorando nem nada não, só ficou acordado querendo brincar. No meio da noite, no meio da madrugada. Então, não pensem que ele tem um sono perfeito, que não. Ele ainda tá, né, desenvolvendo essa questão do sono e muita coisa ainda pode mudar. Mas o que eu fiz, não sei o que eu fiz, não. Não tô sabendo te dizer, não. O que eu fiz, não. Não fiz nada, não. Tanto que não tá perfeito ainda, né? Mas a gente chega lá. Muitos elogios pro José, pro moicaninho dele. A Pri, um beijo, Pri, perguntou qual o maior desafio do primeiro mês. Sem dúvidas, sem dúvidas, sem dúvidas, é a questão de ele não ter parado em berço e nem em cama. Foram as noites onde a gente precisou dormir com ele no colo. A privação de sono, tudo isso. Eu acho que foi o maior desafio. O que envolve o sono, sabe, no contexto geral. Rotina de sono do José. Eu confesso que, gente, rotina de sono é engraçado, né? Eu vou deixar pra especificar essa pergunta no vídeo de sono, tá? Não vou esmiuçar aqui, não. Mas, assim, de forma resumida, eu tive uma rotina muito milimetricamente calculada nas primeiras semanas. Depois eu vi que não precisava de tudo aquilo. E agora eu voltei pra uma rotina, mas não tão assim. Precisa ser a ferro e fogo, tá? Mas, basicamente, 7 horas eu dou o banho, dou mamar, nino e dorme, tá? Basicamente isso. Mas aí detalhes vai ficar no vídeo do sono. Vou deixar um vídeo bem detalhado pra vocês. E a última pergunta também da Letícia é se ele teve muita cólica e soluço. A cólica eu já respondi, né? E soluço, gente, ele soluça até hoje, tá? Todos os dias ele dá umas 2 crisezinhas de soluço. Mas dizem que é normal também, né? O sistema respiratório dele se amadurecendo. Mas é normal, né? Então tá tudo bem, mas ele soluça sim, tá? Eu vou deixar só essas pra hoje, pro vídeo não ficar muito longo também. Já tá com 40 minutos de gravação, tem uns cortes pra fazer aí, já deve estar com uma meia hora de vídeo. Vou deixar pros próximos, tá? Pra esse vídeo é isso. Não se esquece de se inscrever aqui no canal pra gente crescer essa comunidade. Meu canal ainda tá engatinhando, começou outro dia. Mas tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo se você se identifica, né, com esse tema de maternidade, feministas no geral, cuidados, autoestima, tudo que envolve o universo feminino.
você vai gostar de me acompanhar. Me acompanha lá no Instagram também, tô deixando aqui mais uma vez. Aquele like que ajuda muito, não esquece de deixar, ativa o sininho, comenta nem que seja um coraçãozinho para eu saber que você tá aqui comigo até agora. Um beijo da Blo no seu coração, até o próximo vídeo e me dá um abraço.